bem-vindos ao E Tá Tudo Certo. Eu sou Cibele Santos e já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, dar um like no vídeo para acompanhar o conteúdo. E hoje novamente comigo, Sandra Moura, doutora Sandra Moura. Imagina, Muito obrigada por estar Olha, comigo de novo. Então, eu estou contente de estar aqui, né, para falar de um assunto tão importante como a gente vai conversar daqui a pouquinho. Né? Amanhã é Dia dos Namorados e o tema não poderia ser outro que relacionamento, que é uma coisa tão fácil da gente lidar na vida. Muito facílamo, que nem diz o outro. E a doutora Sandra, além de ser dentista, consteladora sistêmica, terapeuta, é uma mulher casada há quanto tempo? Ela 50 anos. É um exemplo de um relacionamento que deu certo. Eu vou te interromper e vou mudar toda a situação aí. Então vamos. Olha, no meu ponto de vista, do ponto de vista sistêmico, né, não é o meu ponto de vista, todos os relacionamentos dão certo. Todos. Por que todos dão certo? Não só os longevos, né, Sim. de 50 anos. Porque em se tratando de relacionamento, você tem exatamente o que você necessita. E você também proporciona para o outro exatamente o que ele necessita. É interessante isso, porque talvez aquela pessoa que conviveu com você aquele tempo era um aprendizado dos dois e passa, porque, por exemplo, o marido da doutora Sandra é uma pessoa muito participativa nesse processo individual de evolução. Então talvez também aí esteja um pouco do segredo dos dois caminharem juntos para o mesmo lugar, né? Sim. Eu gostaria, antes, Sibeli, de falar um pouquinho sobre o sentimento amor. Né? Vamos. Porque o sentimento amor, ele é muito assim amplo, né? Aliás, como todos os sentimentos. A maneira como você percebe o amor e como você dá amor, como você recebe, percebe e dá, ela difere muito. E por que ela difere? Porque o amor, ele está, vamos dizer assim, atrelado, o sentir o amor está atrelado ao seu nível de consciência. Eu vou ser mais objetiva nisso. Por exemplo, lá na Grécia e no Egito, eles classificavam o amor em pelo menos 40 tipos de amor. 30, 40 tipos de amor. E a gente consegue hoje reduzir isto para aproximadamente 7 tipos. Aí a gente entra numa codificação do amor, né? A maneira como a gente expressa o amor e a maneira como a gente sente o amor. Então vamos para esses 7 tipos que a gente vai chegar no Dia dos Namorados. O primeiro tipo, que é o mais infantilizado, chama-se porneia. Por que porneia? Porque é um amor de alguém que só recebe, só recebe, só recebe. Ele é totalmente infantil. Por exemplo, um bebê. Acabou de nascer o bebê, tá? Acabou de chorar lá na maternidade, é o momento do nascimento dele. Ele precisa de alguém que cuide dele, que alimente, que dê banhinho, troque a fraldinha, dê um abrigo. Ele só recebe. Ele é completamente dependente, completamente dependente. Então, se ele não adquirir ampliação da consciência dele, se ele não ampliar a maneira dele sentir as coisas, ficar só naquilo, torna-se um adulto que também só quer receber. Eu casei para ser feliz. Quando você fala isso, casei para ser feliz, é como se você delegasse para o outro a sua capacidade de ser feliz. É muito pesado também, né? Totalmente carregar isso é muito pesado. Se perguntar para você assim, Cibele, qual é o homem ideal para você? Quais são as características de um homem ideal para você? Pode fantasiar. É a minha versão masculina. Ela é ótima, né? A versão masculina dela. Não, o meu homem ideal, ele tem que ser bonito, rico, próspero, inteligente, com uma atividade muito interessante. Bom, se você quer atrair esse tipo de pessoa, é sinal que você não é nada disso. Então, você está colocando no outro
as expectativas que deveriam ser suas. Você projeta os buracos no outro. Exatamente. Aí vamos sair do porneia, vai. O porneia todo mundo já entendeu que é um amor que só recebe. Aí nós vamos para o storgé. O storgé, ele já admite a entrada de uma terceira pessoa no relacionamento. De que jeito? Tá lá o filhinho, né? Recém-nascido, ele cresceu um pouquinho, daqui a pouco ele vê que não tem só a mamãe, tem o papai também, tá? Então o papai também faz parte desse relacionamento. Eu não estou falando de um relacionamento a 3, homem, mulher e mais um, que também pode ser, mas não é disso que eu estou falando por enquanto. Por enquanto. Então, o storgé, ele já admite a entrada de uma outra pessoa que não seja só a mamãe, que proporciona tudo para ele. A mamãe ou alguém que faça, às vezes, de mamãe. Porque vocês sabem que tem muito homem, muita mulher que casa com o papai e casa com a mamãe. Nossa, é um tipo muito fácil da gente visualizar no relacionamento, né? Então o storgé já é um passo à frente, né? A criança olha a mamãe, olha o papai, mamãe e papai. Já tem outra pessoa no relacionamento. Aí passou um tempo, ele vai para um amor filia, que é um amor de amigos. Ou seja, ele já vai para a escola, tem os amiguinhos, né? Vai dormir na casa de um amiguinho, o amiguinho vem dormir na casa dele. Então já tem filos, que é amigo. Tá. Amor filia. E aí, Cibele, chegou um amor... Tá começando a esquentar. Que todo mundo vai amar. Sabe qual é? Não. Eros. É bem da adolescência, você tá subindo, pelos 14 anos, tá? Que tá aquela explosão hormônica, vamos dizer assim. Explosão hormônica. E aí, namorado, namorada, sentir isso, sentir aquilo, né? Então, esse amor... é um amor que todo mundo conhece. Todo mundo já passou por isso, está passando por isso. Dia dos Namorados é isso. É o que mais se vende para o Dia do Namorado, é o amor Eros, né? Eros. Então, você vê, é um amor que depende de uma atração, vamos falar português claro, de um tesão, né? Então, esse é o Eros. Aí, casaram, conseguiram casar, casaram. Depois de 2 anos, cientificamente comprovado, o Eros vai acalmar, ele vai dar uma dormida. Vai dar uma dormidinha, mas ele não vai ficar quietinho. Vai surgir a capacidade, com esse amadurecimento, esse ganho de consciência, a capacidade de você ser mãe e pai. Que essa capacidade, do ponto de vista físico, ela existe desde a adolescência. Sim. Mas agora você tem a maturidade para constituir uma família. E aí está o processo do adultecer, né? O adultecer é você usar a sua sexualidade de uma forma amorosa, consciente e de você se autossustentar. Você não está mais dependente de ganhar alguma coisa de mamãe e papai ou de quem quer que seja. Então surge o amor materno e paterno, né? Que aí você já constituiu a sua família. Você já não está mais ligada na sua família de origem como antes. Você continua gostando do seu pai, da sua mãe. Você está falando, eu estou vendo os enroscos já. Exatamente, esse é o propósito. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, no meu sentir é o mais importante, nós temos ágape. Ágape é o 7º nível de amor, é o amor incondicional. Porque lá no Eros, vamos voltar um pouquinho para o Eros, né? Eu te amo, Dia dos Namorados, tá? Eu trouxe uma flor para você, você é a minha querida ou meu querido, eu te amo. Mas enquanto o querido e querida estiverem fazendo o que eu quero. Porque no momento que eles não estiverem fazendo o que eu quero, eles não são mais queridos e queridas. É triste isso, né? É muito sério isso. Porque, eu vou dizer para vocês, um casamento de 50 anos, uma das finalidades do casamento é o outro cônjuge mostrar para você o seu lado sombra. É o espelho o tempo inteiro, né? Então, é complicado isso, né? Então, se a pessoa não tem uma disponibilidade em se conhecer, conhecer a si mesmo, ela não consegue ficar casada. Não consegue mesmo. Começa a bater o tempo inteiro, né? Não consegue porque o cônjuge, ou quem esteja com ela, ou amigo, sei lá, que está com ela,
Hoje tem diversos termos, né? Namorido, namorida, Sim. enfim, todos os relacionamentos. O parceiro, seja como for aí. Ele mostra aspectos nossos que nós não estamos dispostos a ver. Principalmente no dia a dia. O dia a dia, ele é desafiador. Ele é desafiador. Muito desafiador. Ah, eu detesto quando ele bate a colher na xicrinha, no copo, porque me lembra qualquer coisa lá que traumatizou não sei aonde. Parece minha mãe arrumando remédio, vinha com remédio ruim então, e vai acionando. Acontece que todo dia ele bate a colher no copo, entendeu? E aí, como é que fica? Por que será que essas coisas pequenas pegam tanto com o passar do tempo, né? Aí, Cibele, isso merece uma análise bem mais profunda, né? Que eu estou falando tudo isso, gente, do ponto de vista sistêmico. Porque o relacionamento, ele é sistêmico. Ele é sistêmico. Tem até um ditado que falam sempre, que fala assim, quando você casa com alguém, você não casa só com a pessoa, você casa com a família da pessoa. Mas é verdade, a família e todo o conteúdo que vem com aquela pessoa. Não, mas eu nunca mais vi essa família, não quero nem saber da família. Ficou em outro país, só tá ele aqui. Tá aí, tá dentro do campo, tá no sistema, tá em você, tá nele. Não tem como fugir disso. E eu vou dizer uma coisa interessante para você, Cibele. Eu atendi algumas pessoas, mulheres, que eram casadas com alcoólatra. Tá? Então, elas casaram com alcoólatra e queriam se separar, porque aquilo não dava mais certo, era briga todo dia, apanhava, batia, enfim, toda aquela desordem disfuncional, né? Que o alcoolismo traz, né? E aí, uma delas ou duas se separaram, conseguiram se separar. Casaram de novo. Com alcoólatra. Com alcoólatra. Então, quando esses relacionamentos doentios estão assim, no ápice, no auge, né? É que é interessante você observar que a pessoa que, entre aspas, está no papel de vítima, ela abriu um flanco, ela abriu uma janela, vamos dizer assim, para que aquilo entre nela. Entendeu? Casar duas vezes com alcoólatra. Isso é tão comum, né? Infelizmente é tão comum. Então, o que eu vou, assim, entre aspas, né, sugerir para o Dia dos Namorados é que haja realmente muito amor entre o casal, né, entre os parceiros, entre o casal. Mas que vocês aceitem o seu parceiro, a sua parceira, do jeito que ele é. Porque essa forma de você querer modificar o outro para um homem ideal, para uma mulher ideal, para você conseguir isso, sabe o que tinha que acontecer, Cibele? Você tinha que ser uma mulher ideal, um homem ideal. E não existe, né? Não existe isso. E basta amor para casar? Porque assim, eu percebo alguns casais onde os dois se amam e não conseguem se relacionar. Que tipo de amor, Cibele? Qual é o tipo? Não sei. Agora que falei, você ensinou... Dos 7 que eu falei, qual seria esse amor? Eu acho que tá ali do Eros para frente. Do Eros para frente. Então, do Eros para frente, você pode ter o Eros, que vai ter um declínio. Depois você pode ter o paterno ou o materno, você casou com o papai e com a mamãe. E por último, o ágape, que é um amor incondicional que alguns tiveram o privilégio de sentir, nem todos, né? Então, o que a gente chama de amor, eu, honestissimamente, hoje, eu substituiria por conveniência. É conveniente para você estar nesse relacionamento? O que você está ganhando com isso? E o que o outro está ganhando com isso? Relacionamento, Cibele, é 50% para cada um a responsabilidade. Não adianta eu falar para o meu marido, olha, eu sou uma excelente esposa por causa disso, daquilo outro e tal, não sei o quê. Pode ser que ele não ache. Sim. Ele ache um monte de defeitos em mim. E talvez o molde de boa esposa seja diferente do teu molde de ser boa esposa. E que eu não reconheça esses, entre aspas, defeitos. Então, Cibele, a conveniência, ela é muito importante ser avaliada num relacionamento. Mas não desqualifica. Não desqualifica em absoluto. Porque é conveniente a partir do momento que vocês têm metas, um objetivo, né? As metas você vai cumprindo o objetivo e aquela pessoa também tem metas e objetivos. Existe casamento em diversos níveis, Cibele.
Tem o casamento físico, que ele é baseado exclusivamente em eros, né? Você casou fisicamente Sim. com a pessoa. Tem um casamento mental, você tem as mesmas ideias que a pessoa. Isso também acontece muito, Sim. né? Às vezes não tem nem o Sim, eros, mas o mental sim, segura o casal. Exatamente. E você tem um casamento espiritual, que seria de uma alma gêmea, que a gente pode falar um pouquinho daqui para frente. O casamento emocional, ele praticamente não existe. Como não existe? É um sentimento? Uhum. Sim, mas ele é mascarado pelos outros. Ele é mascarado pelo eros, ele é mascarado pelo mental, pelo espiritual. Então, os casamentos, eles têm também diversos níveis, né? E varia, às vezes, no mesmo casamento. Com certeza. Né? Conforme vai passando, às vezes ele está mais eros, às vezes ele está mais mental. Eu não vou dizer a fonte, mas eu tive um casal conhecido, que eu sou amiga deles até hoje, e eles falavam pra gente, eles davam aulas, que cada vez que o casamento deles passava por um upgrade, ou seja, subia na escala, eles faziam uma nova cerimônia. Ah, isso é legal, né? Ritual é legal. Muito legal. Por quê? Porque eles perceberam que houve uma evolução do casamento. O casamento tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade. Tanto é que nas constelações, geralmente eu pergunto, para que você casou? Troca o porquê pelo para quê. Exatamente, porque quando você faz esse para quê, você tem que ter estabelecido um objetivo, que não é fixo, não é objetivo fixo. Não, e não é mesmo, porque, por exemplo, formar família, ter filhos, vai até uma idade. Por mais que os filhos são para a vida inteira, mas aquela maternagem, ela tem um fim. Sim, então é importante estabelecer um objetivo, né? Para qualquer coisa, não estou falando só de relacionamento casal. Você vai, por exemplo, fazer uma viagem, você estabelece um objetivo. Eu quero conhecer coisas novas, quero visitar não sei aonde, sabe? Você fazer um curso. Você vai estabelecer um objetivo. Para a sua vida você vai estabelecer um objetivo. Diversos objetivos. Eles mudam. Você consegue cumprir, você não consegue cumprir, sabe? Você se transforma. Então, o relacionamento de casal, ele é muito complexo. É bastante. Muito. Eu acho que relacionamento é complexo. De casal, que é o diário, é mais desafiador ainda. Muito. E hoje você falou para mim, não, seu casamento de 50 anos é bem sucedido. Olha, primeiro que eu acho que todos são bem sucedidos. E vamos para uma outra definição. O que é ser bem sucedido? Na minha opinião, sim. Ou você vai dar uma definição para o pessoal? Na sua opinião. O que é ser bem-sucedido? Casamento bem-sucedido. Para mim é um casamento que ao longo do tempo as pessoas continuam juntas, querendo estar juntas e curtindo estar juntas. Você falou uma coisa importante, querendo estar juntas. Porque há casamentos que não há separação por causa de divisão de bens. Sim, por várias coisas, pelo título de separado, de separada. Então, o dar certo, Cibele, está mais próximo do que você falou, que seria querer estar junto, né? Querer estar com a pessoa, ter um propósito. E aí é uma coisa extremamente individual. Muito individual. Muito individual, porque eu vou mencionar um outro tipo de união que existe entre as pessoas, que talvez não tenham escutado falar, talvez tenham escutado. Chama-se cordões ACA. Você já ouviu falar? Não ouvi falar. O ACA escreve-se A-K-A. Tá. A-K-A. Esses cordões ACA que unem as pessoas, não só um casal, eles são cordões que são construídos energeticamente ao longo de muitas vivências anteriores. Não vou entrar em mérito de reencarnação, sim, nada disso. Esses cordões, eles mantêm as pessoas juntas. Num grupo, numa cidade, num bairro, num prédio, num relacionamento. É como se as pessoas que estivessem ligadas, já viessem ligadas com esses cordões, se juntassem, aglutinassem em algum momento. Então esses cordões ACA, em geral, eles estão muito presentes num relacionamento de casal.
E você às vezes está com a pessoa, você nem sabe exatamente o porquê ou para que você está ali. Você vai descobrir, né? E esses cordões, eles podem ser cortados, sabe? Quando se faz divórcio energético, essas coisas, né? Exatamente, pode ser cortado. Mas eu vou dar uma sugestão, né? Que hoje nós temos instrumentos maravilhosos, como a constelação sistêmica, por exemplo, que mostra pra gente os aspectos ocultos de um relacionamento, de um sistema. Mostra o que está dentro. Às vezes não é nada daquilo, a gente pensa que é uma Exatamente. coisa, quando abre o campo é Porque completamente outra. Exatamente, a gente usa muito o racional, né? A gente racionaliza os relacionamentos, as conveniências, né? Então, eu sugiro que sejam usados esses instrumentos, essas ferramentas, para descobrir coisas que não estão aparentes, que não estão explícitas, né? E aí você pode tomar decisões embasadas em coisas mais profundas. Não é uma decisão superficial da qual você pode até se arrepender depois, né? Então eu sugiro o uso de coisas assim mais profundas, uma terapia de casal, uma constelação sistêmica, enfim, uma DR, né? Uma DR assistida. Uma DR assistida. E mais especificamente no Dia dos Namorados, não façam isso. Ah, verdade. Não é dia, é dia de curtir. É dia de curtir. É. Né? Vamos para o lado prático das coisas, né? Então eu acho importante isso aí. Outra coisa que eu queria falar sobre o relacionamento de um casal é sobre expectativas. Nossa, isso é complicadíssimo, né? É complicadíssimo. Até a gente lidar, fala, não, eu tô livre de expectativas. Quando você vai ver, não é bem assim, não. Não é. Basta o outro fazer algo que você não goste, aí você já vai saber quais são as suas expectativas. E são altas, simples. né? Eu acho que em termos de relacionamento de casal, é muito alto. É alto porque a gente foi educado para casar. Foi treinado. Treinado. Ah, você vai ficar para titia. Ah, você não casou até agora? O que aconteceu? Não é isso que falam? E muda, né? Tá mudando, tudo bem, tá mudando. Eu dou a mão palmatória, realmente. Tá mudando a maneira. Tá melhor do que já foi. Tá melhor do que já foi. A estrutura familiar tá mudando muito. Já falei isso no outro podcast e realmente é verdade. As expectativas também estão mudando. Só que eu pediria para tomar um pouco de cuidado para essas expectativas não ficarem muito superficiais, sabe? Por exemplo, você vai numa festa ou vai num bar ou vai dançar, alguma coisa do gênero, né? Quais são as suas expectativas lá? Ah, eu vou encontrar meu príncipe encantado. Não vai dar certo. É uma expectativa muito alta, né? Não vai dar certo. Ela é meio surreal, essa expectativa. E aí também acontece o oposto. Quantas pessoas você já beijou essa noite? Ah, beijei 20. Tem isso também hoje, você sabe, né? Então, sabe, ou fica uma coisa estratosférica que você sabe que não vai encontrar, algo em você já mostrou para você que não vai encontrar, ou fica uma coisa tão superficial que seria melhor você ficar em casa vendo a sessão da tarde, porque não vai dar certo, né? Ô Sandra, na tua visão de consultório, por que a gente está num momento onde tem tanta gente procurando relacionamento e parece que... Porque o discurso muitas vezes dos homens é igual das mulheres, igual dos homoafetivos também. Nossa, não tem ninguém que preste. É horrível esse termo, mas é o que a gente mais ouve. É assim, se tem um que presta procurando aqui, outro que presta aqui, por que não está dando match? Entendi. Eu gosto muito de falar desse assunto mencionando 3 livros de um autor que eu admiro muito. Ele faleceu não faz muito tempo, com idade, 100 e poucos anos. Chama-se Robert Johnson. Eu vou colocar na descrição para quem quiser o nome do livro e o autor, para vocês procurarem. São 3 livros. O primeiro deles chama-se He, H-E. He significa ele. É o masculino ancestral. Esse autor, ele vai buscar lá na mitologia o significado do masculino. Depois, independente
do gênero. Independente do gênero. Isso é importante, né? Porque a gente não está falando de casais hétero, não. Isso. Não, tudo. Depois vem o she, S-H-E, que significa ela. Aí ele vai para o feminino ancestral. E por último tem o I, que é W-E, nós. Então, para ter o nós, né, que é o casal, tem que entender o que é ele e o que é ela. Estou falando mitologicamente. É tão profundo isso. E sistemicamente o papel? Porque tem uma diferença entre o papel da fêmea e o papel do macho dentro de um casal. Mitologicamente, você vai ter todas as explicações. Por quê? Vamos lá para Adão e Eva. Tá? A gente pode chegar até Adão e Eva, que é considerado o primeiro casal da raça adâmica, né? Aí é uma outra questão. Então, Adão e Eva, eles tinham papéis diferentes. E é homem e mulher. Aquilo foi evoluindo, foi, vamos dizer assim, mitologicamente transformado, e chegamos aos casais de hoje. Então, para você saber por que ou para que você precisa de um complemento, por exemplo, eu estou num corpo feminino, né? As minhas características são predominantemente de mulher, mas eu tenho características masculinas também. E todo mundo é assim. Seja hétero, seja homo, seja qualquer classificação, denominação. Então, por que eu preciso de um homem do meu lado, comigo? Junto comigo ou fazendo coisas comigo? Porque existe um vácuo, existe um buraco energético que é preenchido com a outra polaridade. Que interessante, que é preenchido isso, com né? outro polo. Nós estamos falando de polaridades. Polaridade feminina, polaridade masculina, e quando se juntam, tem o casal, né? Por que a mulher precisa do homem? Por que o homem precisa da mulher? E mesmo que não seja hétero, um precisa do outro. Porque essa vacuidade interna, ela só é preenchida com o complemento oposto. É como se os dois juntos fossem uno, de alguma maneira, exatamente, né? Isso mesmo. E houve uma época, Sibeli, não é assunto para hoje, eu vou só mencionar, que nós éramos andrógenos e voltaríamos a sê-lo. Então, essa androgenia, ela é hoje angélica, anjo não tem sexo. Então a androgenia, ou seja, não é ser hermafrodita, tá? Hermafrodita é um corpo que tem os dois sexos. Estou falando de androgenia, onde o masculino e o feminino estão unidos. Então, enquanto isso não acontece, nós temos necessidade do polo oposto. E aí vamos para uma coisa interessante, Sibeli. Tem pessoas que nunca se casaram, não querem se casar, vivem bem sozinhas, segundo elas, né? E o que acontece? Elas acham substitutos para essa polaridade. Vem de outro lugar, esse buraco é preenchido de um outro lugar que não um ser. Pode ser inclusive com um pet, pode ser um cachorrinho, sim, um gatinho, pode ser de diversas formas. Um trabalho, né? Muito comum o trabalho preencher. O vício também preenche. Vício, é. Então, essa necessidade de preenchimento, ela é totalmente emocional, é um gap, G-A-P, é um buraco, tá? E que essa expectativa a gente deposita no outro, que o outro vai preencher isso em você. Já quer dizer, fisiologicamente já é danado de resolver essa equação, né? Exatamente. Então, o Dia dos Namorados, ele se tornou, assim, uma coisa muito importante. É o Dia dos Namorados. Por quê? Porque supõe-se que nesse dia, esse buraco esteja preenchido energeticamente, né? E o Dia dos Namorados, quando você falou de expectativa, parece que um fica tentando acertar a expectativa do outro, né? Em termos de presente, sei lá... É verdade, né? Isso aí que você está falando é verdade. E aí você vai tentar adivinhar, ou, enfim, tornar isso uma equação, equalizar, né? O que o outro quer de você. Essa é uma questão importante. O que o outro quer de você? O que você pode dar para o outro? O que você quer dar? O que você pode e o que você quer? E o que o outro quer de você ou precisa de você? Veja, Sibeli, só nessa frase, que profundidade existe para a gente trabalhar? Muita coisa, né? Muita coisa. Porque o outro, ele vem cheio de dores aí, né?
A gente chega na idade adulta um pouco capenga. Verdade, totalmente capenga. Né? Por um lado, algumas coisas curadas, mas vem com muitas dores aí. E aí você falou uma coisa importante, quer ver? O casamento, ele tem um modelo familiar de casamento. É muito, muito, muito comum a pessoa copiar o modelo dos pais. Dos pais. Sabe? Copia. E não sabe. Isso é inconsciente, Sibeli. Não é uma coisa consciente. Eu vou copiar o modelo de casamento do meu pai e da minha mãe. Não. Isso é uma coisa sistêmica, uma energia sistêmica que vai se difundindo e vai emaranhando. E você não consegue sair. É muito interessante. Quando a gente vai ser a gente? Né? Porque quanto mais a gente estuda... Sibeli, olha, essa pergunta, a gente tem que ir lá para o plano arquetípico dos arquétipos, que são os criadores da realidade. Nós aqui estamos representando os arquétipos. Os arquétipos são soberanos, são criadores. E quando é que você vai estar livre? Vai ser você. Quando não houver mais necessidade de você representar um arquétipo. Você já aprendeu todas as lições que eles vieram para ensinar. Então você já passou por todas as provas, todos os testes, você já chegou na faculdade, já fez pós-graduação, você não precisa mais. Enquanto você ainda tiver algum papel arquetípico que você não tenha representado, ou tenha rechaçado de alguma forma, aquilo vai te perseguir, vai atrás de você. Até que isso seja vivenciado. Então essa tão sonhada, né, liberdade que a gente busca, né, uma das coisas que a gente mais busca é ser livre, ser quem a gente é, não ter amarras, não ter cordões nos prendendo a nada. Isso só vai ser conseguido, Sibeli, quando a gente não necessitar mais representar papéis aqui na Terra. Eu vou te fazer uma pergunta que você levantou a bola lá no outro papo que a gente teve. Qual é o modelo saudável de casal? Modelo saudável de casal. Né? Porque a gente fica tentando acertar, mas assim como você falou, pensa, vem duas pessoas para o casal, cada uma espelhando o seu casal ideal. Vamos imaginar um sistema familiar, tá? Não um sistema familiar de origem, um sistema familiar que você constituiu. Então você se apaixonou por uma pessoa, resolveu viver com ela, casar com ela ou viver com ela. Você está no papel feminino e a pessoa está no papel masculino. E vocês tiveram filhos, 2 filhos, um casal, tá? Para ser saudável, turminha, cada um precisa reconhecer o seu papel, assumir o seu papel e desempenhar o seu papel. Isso ficou meio complicado por com isso o tempo, que né? a coisa não é muito simples, não né? É mesmo. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Eu venho de uma família de origem extremamente disfuncional. Extremamente disfuncional, tá? Tudo no lugar errado. Ninguém reconheceu o seu papel. Aí eu fui morar com o Teodoro. Estou com ele há 50 anos. Eu estou num corpo feminino, ele está num corpo masculino, tivemos 2 filhos. É muito complexo a gente reconhecer o próprio papel no sistema e reconhecer o papel do outro. Por quê? Porque a gente já vem carregando uma carga que não é nossa, que foi passada pela ancestralidade. Eu nem sei dizer como é que essa carga chega na gente, ela foi passando, foi vindo. Pai para filho, filho para avô para neto, tá? Vai vindo, chegou. E aí a saudabilidade, vamos dizer assim, do sistema, a saúde do sistema, ela está muito conectada com o reconhecimento desse sistema. Eu reconheço que eu sou esposa, eu reconheço que eu sou mãe, eu desempenho essas 2 funções, eu estou no meu lugar. Se eu quiser ocupar o lugar de um outro componente do sistema, não vai funcionar. Vai emaranhar, né? Sibeli, mas pode, eu posso ficar no lugar do marido, eu posso ficar no lugar do filho, eu posso ficar no lugar do avô, pode sim. Só que o sistema não vai fluir, não vai ter saúde. Por quê? Porque existem leis que regem isso. Leis universais. Não é uma lei feita pelo direito romano, tá? São leis universais. De fluxo energético mesmo, né? De fluxo energético. O que dá saúde para nós, para os nossos corpos, todos eles, é fluxo energético. Se a energia estiver parada, estagnada, vai gangrenar, vai doer,
e vai precisar cortar. Vai apodrecer, vai morrer. Apodrecer. Então, essa pergunta, Cibele, eu honestamente, honestissimamente, é muito raro você ver um sistema saudável, de verdade, tá? Veja que eu não estou falando da felicidade margarina, tá? Que você vê lá na propaganda. Todo mundo sentado na mesa, cada um no seu lugar. Ai, que delícia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de saúde de verdade. Você reconhecer o seu papel, reconhecer o papel do outro, desempenhar este papel, que às vezes você reconhece, mas não desempenha. Sim. E às vezes se engana também, para conseguir ficar vivenciando aquele relacionamento, acaba se enganando. Exatamente. Eu percebo que mulher faz muito mais isso que homem, de ficar dando desculpa na cabeça para a gente aguentar o que não está gostando. É o que é inaguentável, né? E às vezes porque tudo tem ajuste, mas eu percebo que a mulher faz mais isso. Você falou uma palavra importante, Cibele, ajuste. Eu posso ajustar, sim, mas mesmo assim ainda vai ficar disfuncional. Os ajustes, tá? Os ajustes é como se fosse um acordo que você faz. Olha, eu não estou no meu lugar, não estou desempenhando minha função, mas tudo bem, vai, vamos tocar para frente. Esses ajustes, eu não sou muito partidária deles. Eu acho que é como se você tivesse uma máquina, eu que sou dentista, né, tenho um motor aqui, aí não está funcionando direito, velho, mas eu vou dar uma apertadinha aqui. Sim, eu vou amarrar com a borrachinha. Eu vou amarrar com a borrachinha, ele vai funcionar. Não vai. Vai funcionar um tempinho curto, daqui a pouco ele estoura e você precisa comprar um motor novo ou mandar consertar de verdade. Então, isso que você falou é de extrema importância. Essa saudabilidade do sistema, o sistema saudável, ele tem leis. Quais são? Simples. Primeira lei, pertencimento. Você tem que reconhecer cada elemento do sistema e tem que entender que ele faz parte do sistema. Ele pertence ao sistema. Segunda lei, hierarquia. Quem surgiu primeiro no sistema? Foi vovô e vovó? Foi. Então eles têm prioridade. Depois foi papai e mamãe? Sim, eles têm prioridade. Depois eu, depois meus filhos. Isso é bem trocado, né? No dia a dia. Totalmente às vezes, trocado. O relacionamento não está bem. É filho no lugar de pai, é mãe no lugar de sogra, sei lá, dá um rolo total aí. E depois vem o equilíbrio de troca. Quem dá para quem e o que dá, entendeu? Por exemplo, os ancestrais, eles ajudam na subsistência dos descendentes. O descendente não deve ajudar o ancestral. O ancestral deve ter condições de subsistir por ele mesmo, buscando a ajuda dos ancestrais dele, que são os ancestrais do sistema. Então essas três leis, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca, todas são regidas pelo amor. Chegamos no amor. Que amor, Cibele? Vamos ver, são 7. Eu acho que o mais ágape possível. Isso, acertou! O mais ágape possível. Tá? Por quê? Não, Cibele, eu vou te ajudar porque você, minha neta, mas eu só vou te ajudar se você for por esse caminho. Eu queria muito fazer medicina, mas eu não consegui, então você vai ser médica. Eu vou pagar a faculdade para você. Sabe, esse tipo de ajuda, gente, não vai dar certo. Não vai funcionar. Mas o que acontece? O que tem de ajuda assim? Sabe qual é uma questão muito importante para um sistema, para um filho do sistema? É a vida não vivida dos pais. O que os pais não conseguiram viver, em geral, eles passam para o filho. Tem expectativa que o filho faça. Meu casamento é um horror, mas meu filho vai casar, vai ser felicíssimo. Ele vai casar com uma moça assim, assado, cozida. Que eu determinei que tem que ser assim. Eu sei o que é melhor para sua vida. Eu sei o que é melhor para você. Velho, isso não vai funcionar. Não vem funcionando. Eu não sei porque se repete o padrão, se você olha para trás e fala, não funcionou, eu vou fazer de novo. Porque o pessoal adora essa zona de conforto ou desconfortável. Sabe o que zona conhecida, não é confortável. Eu ia falar com você isso agora. É um negócio que eu já sei o resultado. Eu já sei onde vai dar, entendeu? Então eu prefiro isso do que o desconhecido, que eu ainda não sei onde vai dar. Mesmo que seja saudável. Eu não sei o que vai dar. O ruim conhecido é melhor do que o bom desconhecido. Uma vez eu fiz numa faculdade que eu lecionava, foi muito interessante isso aí, Cibele. Eu fiz uma pergunta para os alunos, eles responderam por escrito, e eu publiquei um artigo sobre isso na revista da faculdade. Para que ou por que você escolheu odontologia? As respostas tiveram muitos níveis, desde que é porque é a profissão que usa branco, até porque meu pai e minha mãe também são dentistas. Então você percebe, num questionário como esse,
que a pessoa não tem a menor ideia do porquê ela escolheu odontologia. Então, isso se difunde, se propaga em todas as áreas, Sibeli, porque a pessoa é fiel à família. É a mesmo sem perceber, mesmo sem perceber. Ela não tem consciência dessa fidelidade. Fala, nossa, não, eu sou totalmente diferente da minha família, eu sou ovelha negra. Quando você começa a esmiuçar, fala, ih, tá fazendo igual sua mãe fez lá atrás quando era pequena. Então, a constelação sistêmica nesse ponto, ela é muito interessante. Ela mostra isso, né? Ela mostra. Então, é muito interessante. Vocês examinem se o parceiro que vocês estão, namorado, namorido, enfim, qualquer coisa, se é alguém que mamãe e papai gostavam, entendeu? Gostariam de ter na família. É interessante isso aí. O que não invalida o relacionamento. Claro. Não é isso. O relacionamento, ele tem que ter maturidade, ele tem que ter consciência, né? Se você está nesse relacionamento e está consciente de que a coisa mais adequada é essa, permaneça, tudo bem. Tudo tem um preço. Ficar sozinho tem um preço. Ficar num relacionamento ruim tem um preço. Tudo tem um preço. Sem julgamentos, porque verdade. A gente está aprendendo aqui. É, verdade. Concordo. Não tem para onde fugir, Sandra. Não. Olha, como eu te falei, a famigerada liberdade, né, a almejada liberdade, é só quando você não precisa representar nenhum desses papéis mais. E não, parece que não é por esse plano aqui, né? Até pode, né? Mas você já conheceu alguém que estava livre de representação de arquétipos? Os iluminados. Mas você já conheceu Quem pessoalmente? Ou a gente está falando de expoentes tipo Buda, Jesus? Esse lampejo de luminosidade, eu acho que eu já conheci pessoas assim, que tiveram próximo de não precisar mais desses tipos de experiências, né? Mas é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, Sibeli. No Oriente, especialmente na Índia, tem gurus que eles despertam a Kundalini, que é uma das forças que vai proporcionar essa amplitude de consciência, sem a pessoa ter preparo para isso. Aí você vai tender para uma loucura, né? A pessoa fica completamente desgovernada. Então essa ampliação da consciência, ela precisa ter uma técnica, precisa ter um passo a passo, precisa ter uma assistência, talvez. Né? Um acompanhamento, né? Para você conseguir. Com certeza. E, Sandra, tem algum exercício sistêmico que a gente possa fazer hoje com o companheiro, ou depois do Dia dos Namorados, né? Se soltar alguma faísca, já foi o bom do bom. Eu gosto muito. Para ajustar, assim, para conseguir, lógico, quem está disposto, se o casal está disposto, porque às vezes um gosta desse tipo de coisa e o outro acha loucura, aí já não dá certo. Não, eu entendi tudo que você falou. Eu acho que um exercício de aceitar a realidade, de aceitação do fato, é uma das coisas mais importantes, porque a gente vive num mundo de ilusão, né? Todos nós vivemos num mundo de ilusão. Então, se você aceitar a sua realidade, é um passo importantíssimo para você transformá-la. E você pode fazer isso junto com o seu companheiro, sua companheira, com o seu parceiro, né? Você fique com ele, de preferência, eu sugiro que seja de frente a frente, um olhando para o outro, né? Se puder conseguir olhar nos olhos, eu falo se conseguir, porque esse exercício é muito profundo. Às vezes você não consegue olhar nos olhos da pessoa, sabe? Olhar mesmo, de verdade. Por muito tempo, né? Porque a gente cruza aqui, ó, é uma coisa. Agora, você fazer um exercício olhando no olho... É bem complexo. E esse exercício de aceitação, à medida que você estiver olhando para o seu parceiro, para o seu partner, você vai falando até em voz alta, você pode falar, eu aceito você do jeito que você é. Nossa, dá até um negócio. É importantíssimo. Eu aceito você do jeito que você é. Eu agradeço tudo que nós vivemos juntos, que você me proporcionou, e ele vai falando a mesma coisa para você. E isso dá uma liberdade bastante grande para o relacionamento. Porque lembra o que eu falei? Quem você quer agradar no relacionamento? Ai, eu vou chegar, vou vestir essa roupa aqui, porque meu marido adora essa roupa. Eu detesto, mas ele adora. Então eu vou vestir. Sabe, isso dá certo até a página 2, depois não dá mais. Então quando você aceita o outro como ele é. Pacotão inteiro, fechado. Ah, eu queria que você fosse mais magra, 10 quilos. Ah, eu queria que seu cabelo fosse mecheado. Ah, eu queria que você acordasse tal horário. Essa não é você é desse jeito aqui. Então, esse exercício de aceitação do outro na sua vida, ele abre um leque para realmente o relacionamento ficar maduro. Ou se separar.
É por isso que é para fazer depois do Dia dos Namorados. Você sabe que eu tive um professor de meditação nos Estados Unidos, muito interessante essa pessoa. Ele falou que é muito mais complexo, Sibeli, você se separar do que você se juntar com alguém. Com certeza. Porque o divórcio mostra isso claramente. Para você se separar, tem que estar num equilíbrio muito grande. Senão você não consegue separar. Você separa, mas fica falando mal do outro, da outra, usa os filhos, usa o dinheiro para maltratar. Não é um encerramento. Você separa, mas não encerra. Não encerra. Então, para você estar bem com qualquer pessoa, tá? Mas especialmente hoje com a pessoa que está ao seu lado, você precisa aceitar essa pessoa. Não querer transformá-la, tá? Eu me surpreendo até hoje querendo transformar o Teodoro numa coisa que ele não é. E aí caiu umas fichas para mim recentemente, sabe? Não, mas ele é desse jeito. Então eu tô com ele há 50 anos, é desse jeito que ele é. Não é do jeito que eu quero que ele seja. E vice-versa. Então esse exercício de olhar nos olhos e aceitar o fato. Qual é o fato? É o que é hoje, agora, nesse minuto. Eu aceito. Isso abre realmente possibilidades enormes de você transformar o relacionamento, de você se separar amigavelmente, se for o caso, ou de você se unir muito mais profundamente. Ele é um outro patamar de relacionamento. Você não está no fake, você está no fato. E você falou no começo da nossa conversa sobre alma gêmea. Ai, que caminha boa! Sibeli, encerrarei agora dizendo para você e para os nossos ouvintes que alma gêmea é só em outro plano. Eu imaginei. Eu tô brincando com você. Alma gêmea é um casamento assim. É um casamento que você percebe novamente o que é estar unido com a polaridade oposta, de verdade. É o complemento divino, né? Complemento divino, tá? Então, você vai perceber isso e não tem uma fórmula, uma receita para isso. Não tem. Você vai perceber quando isso acontecer. Tá? Você vai ter elementos para isso. Então é um preenchimento ancestral, extremamente primordial mesmo, de quando tudo ainda era unido. É como se você encontrasse a cisão da tua alma quando ela foi feita. Exatamente. Eu acredito que seja possível nesse plano também, mas eu não sei dizer para você como que isso poderia acontecer, com passo a passo, com o que tem que ser feito. Eu sempre sou a favor do despertar da consciência. Existe ampliação da consciência? Existe. Mas o despertar da consciência, no meu sentir, ele é mais profundo. Porque você pode ampliar uma consciência que está ruim. É verdade. Não é? Aí nós vamos ter problemas, né? A consciência já não está muito boa, você ainda vai ampliar. Né? Agora, quando você desperta, é uma coisa que estava lá dormindo, quietinha, e você de repente despertou. Então você passou a enxergar coisas que você não enxergava antes. É lucidez, né? Lucidez. Lucidez. Palavra adequadíssima. Então eu vou mais pela linha do despertar a consciência, né? Ela está lá meio quietinha, dormindo, embaixo do cobertor, e você vai lá e fala, consciência, vamos lá. Vamos Está na hora da gente brincar de outras coisas. Exatamente. Então isso eu acho muito importante, né? E essa coisa da alma gêmea, em sociedades iniciáticas que eu frequento, eles falam desse assunto, né? Vão lá para, como você falou, da cisão da alma e tal. Mas eu acho que do ponto de vista prático, a gente ainda está um pouco distante disso. Tá? E fala para mim, Sandra, a gente fala do masculino e feminino para formar um casal. Quando a gente tem um casal homoafetivo, um acaba tendo um caráter mais feminino e o outro mais masculino para esse complemento? Então, esse feminino e masculino está sempre dentro da gente. Sim. Né? Então, se a gente for lá para o símbolo do Yin e do Yang, o Yang tem sempre o Yin dentro dele e o Yin tem sempre o Yang dentro dele, o potencial, né, de se desenvolver em Yin ou Yang. E isso é extremamente dinâmico. Não é uma bolotinha lá dentro do Yin, do Yang. Não, aquilo, sabe, transforma, gira, enfim, faz todo um movimento. Né? Relacionamento é movimento. É verdade. Movimento. E está subjugado ao despertar da consciência. Coisas que você fez há 30 anos atrás, hoje você não faria. Ah, é porque está errado? Não, porque vão ver, porque não sei o quê. Não, é porque você não faz mais. Sim. Não é mais para você fazer. É outra consciência hoje. É outra consciência. Né? Então, é importante que essa dinâmica do relacionamento, ela apareça.
sabe? Cada um no seu lugar, cumprindo o seu papel, desempenhando sua função. Então, num relacionamento homoafetivo, claro que isso também existe, óbvio, talvez mais até no hétero do que no hétero. Mas isso existe em todos os relacionamentos. Sim. A parte masculina e a parte feminina. Aliás, em heteroafetivo, às vezes está trocado. Exatamente. Às vezes na relação Isso o homem mesmo. representa mais o feminino do que a mulher, e o Exatamente. contrário também, né? Principalmente hoje em dia, né, Sibeli, que as coisas já se transformaram muito. O homem fica em casa, às vezes cuida da criança, cuida da casa, a mulher sai para trabalhar, sabe? Isso hoje é uma coisa comum. Mas eu percebo que a mulher ocupa esse lugar, mas chega uma hora que ela se ressente de estar nesse lugar. Porque aí vem a fidelidade familiar. Ah, mas a minha avó não era assim. A minha avó, ela que ficava em casa, ela que fazia comida, ela que não sei o quê. Então precisa ter toda uma reestruturação do sistema, sabe? Dentro. E que isso vai repercutir fora. Muito interessante. E o que a gente pode passar para os casais? Vamos falar para os solteiros, a gente falou de casal do Dia dos Namorados. O que a gente pode passar para os solteiros para atrair uma pessoa que seja mais alinhada com o propósito da essência? Olha, eu sinto uma coisa assim, né? Que o mais importante mesmo é você ser quem você é num relacionamento. Estou eu lá numa festa, tá? Tô sozinha, solteira, e eu quero arrumar um relacionamento. Eu já pus isso como um objetivo para mim. Então eu me emperequeto toda, né? Pinto, cabelo e tal, não sei o quê. Tudo bem, vale, tá certo. Mas na hora que começar uma conversa, ou que a pessoa chegar perto de mim, ou eu chegar perto dela, tem uma outra energia que vai comandar. É uma energia, vamos dizer, que você vai sentir se aquela pessoa é adequada ou não para você e vice-versa. Porque é como se a química, né? Enquanto conversa, tem um ajuste químico para ver se vai rolar ou não vai rolar ali. Exatamente. E às vezes você até tem uma atração física muito grande pela pessoa, mas na hora que a pessoa começa a falar ou se aproxima de fato de você, você percebe que não é. E o contrário também é válido. Claro, é dos dois lados, né? Então o que você deve fazer para atrair alguém que seja especial para você? A palavra é especial. Aquela pessoa é especial para mim. Ela tem alguma coisa que os outros não têm. Que dá um zirgodum. Eu vou na linha de ser quem eu sou. Porque para você fingir, Sibeli, todos nós aqui estamos fingindo, não tá? Não é muito fingir. É que a pessoa mostra o melhor lado, porque às vezes ela nem usa muito, mas tá lá. Exatamente. Então você aparenta, vamos colocar aparentar em vez de fingir. Isso. Eu aparento uma coisa que eu não sou. E aí, ele pode até se entusiasmar. Nossa, que mulher maravilhosa, essa mulher que eu quero, que especial, vamos namorar e tal, não sei o quê. Daqui a pouco a coisa vai... Nossa, quando eu te conheci, você não era assim. Não era assim. Mas também não dá para sustentar aquilo no dia a dia. Então, se você logo de início vai por uma linha de ser quem você é, que é até mais fácil, sabe? Eu acho. É mais fácil, porque você não precisa colocar máscara. A máscara é terrível, Sibeli, porque a máscara cai. Mas eu acho que as pessoas muitas vezes não estão preparadas, Sandra. Porque eu percebo assim, que quando você mostra... Como tá todo mundo meio que fingindo, encenando. Quando você entra numa de não encenar, a outra pessoa fala, nossa, se encenando é assim, imagina quando ela... Não, eu entendo o que você entende? Isso, outro dia eu estava pensando que nunca vai dar certo uma pessoa que fala a verdade com mentiroso. É verdade. Porque o mentiroso sempre vai achar que é mentira que o outro está falando, e o quem fala a verdade vai sempre se ferrar porque está sempre caindo na história do outro. Então, eu vou mais pela linha assim da expectativa, né? Você tem uma expectativa em relação ao relacionamento e você vai mostrar quem você é, né? Eu sugiro que seja feito assim. O que não quer dizer que não possa ser de outro jeito, né? Sim. Mas o que é mais fácil para você? Você tem que fazer uma avaliação. O que é mais fácil para mim? É fingir que eu sou Angelina Jolie ou é eu desempenhar a Sandra mesmo? Vamos desempenhar a Sandra. Quem sabe, né?
Mas eu acho mais fácil, porque assim, quando você encena muito, você fica a vida com medo. Que a outra pessoa descubra quem você é de verdade. Medo e culpa, nossa, relacionamento é poderoso. Agora, quando você mostra quem é, se a pessoa gostar, fala, nossa, tô tão sossegada, porque assim, a pessoa já sabe o que tá comprando. É um parâmetro louvável esse. Você sabe que teve um tempo, foi antes da pandemia, que eu fiz um curso de teatro. Eu fiquei quase 2 anos nesse curso. Era aqui perto, no Conjunto Nacional, no Teatro Eva Hertz, que está fechado, né? E como era perto aqui do consultório, eu saía de lá às 11 horas da manhã na segunda-feira, vinha a pé, chegava aqui, lá a gente usava roupa preta, era teatro francês, né? Chegava aqui no consultório, eu tinha que tirar aquela roupa, colocar o avental, colocar a touca, propé, luva. E eu cheguei para uma das professoras e falei, olha, eu estou tendo muita dificuldade de sair do teatro e encarnar a dentista. Estou tendo dificuldade. Sabe o que ela falou para mim? Traz a dentista para cá. Aí o que eu fiz? Eu acho isso muito importante. Eu não pensei que fosse tão importante. Eu peguei tudo que eu uso aqui no consultório, avental, touca, luva, máscara, propé, levei tudo para lá. E encenei uma cirurgia no palco. Olha, que interessante. Foi muito interessante, porque aí, o que eu consegui fazer? Eu consegui unir a artista, a atora, a atriz, com a dentista. E daí ficou fácil para eu sair de lá e vir para cá. Entendeu? Você conciliou, né? Conciliei. Não tem o exercício das partes? Você fez o exercício das partes ao vivo. Exatamente. Então, foi uma coisa que me surpreendeu. E ela que pediu para eu fazer isso, né? Eu achei muito interessante esse exercício, porque ele mostra o quão bons atores nós somos. O quão dissociado nós somos. A gente dissocia. A gente dissocia e a gente atua muito bem. Quando você consegue integrar os diversos papéis que você desempenha, papel de mãe, eu desempenho papel de mãe. Claro. Papel de esposa, papel de dentista, papel de vizinha, papel de amiga, papel de inimiga, papel de consteladora. Todos esses papéis eu desempenho. Quando você consegue unir esses papéis, né, integrar, unir talvez não seja a palavra adequada. Mas deles interagirem, né? Integrar. Você integra. Você tem uma dentista que opera no palco. Entendeu? E na apresentação final, que nós homenageamos a Clarice Lispector, graças a Deus, eu fiz uma cirurgia no palco. É muito interessante. Então, sabe, é uma coisa nova para mim, fazer essa integração de personalidades, vamos dizer assim. Porque em cada papel você está numa personalidade. Sim, quando você falou dos arquétipos, talvez em cada papel você use um arquétipo, né? Um ou mais. Você usa às vezes uma escolha de arquétipos, né? Então é muito interessante isso aí. Eu acho que pode-se fazer isso de diversas formas, né? E num relacionamento, é muito importante você não ficar estático naquele papel ali, fixo. Você sabe a sua função, mas a função de mulher, ela pode incluir amante, ela pode incluir esposa, ela pode incluir rainha do lar. Sim, até cuidado, até mãe. Né? Não tem problema de uma hora que não esteja bem, esteja doente, você maternar e paternar. Sim, o duro é encarnar e só viver aquele papel. Para a esposa ou companheira, ela pode diversificar, ela pode ir numa sexy shop, por exemplo, e comprar lá umas fantasias. Não, é válido, porque ela vai desempenhar papéis que ela não desempenharia habitualmente. Claro. Né? Então eu acho isso muito saudável. Eu acho saudável, eu acho legal isso no casal. Quando o casal ele tem uma loucura que é só dos dois, que não precisa mostrar para o mundo. Concordo. Uma bobeira que é só dos dois, eu acho isso muito interessante. Todos os casais, eles têm segredos, né? Isso é bom, né? Eles têm segredos. Eu acho isso bom. Tem segredos muito importantes para eles, né? E eu sinto que a coisa caminha bem dessa forma, né? Eu também. Então, falando um pouco de amor aí para vocês, desejando a todos um feliz Dia dos Namorados, que seja bem proveitoso, bem gostoso. E, doutora Sandra, o que tem de novo? Tem os grupos que você faz? Eu tenho 3 grupos de constelações sistêmicas. Eu tenho os iluminadores sistêmicos, que como o próprio nome diz, vai trazer luz para o sistema. Tem o contrato arquetípico primordial, que você vai escolher representações arquetípicas para você desempenhar aqui na Terra. Esse é feito um mapa individual para ver que arquétipo que a gente está usando em cada área. Exatamente. E usar o melhor de cada arquétipo a seu favor. Isso mesmo. Bem legal. E tem o conciso, que são as constelações sistêmicas odontológicas. Elas mostram qual é a função
e o papel e a mensagem de cada dente para você. Por exemplo, dentes que não nasceram, dentes que foram extraídos, dentes que foram tratados, dentes que eu atendi recentemente um paciente que um parente dele tem dentes de leite até hoje. Interessante isso, hein? Então isso tem um significado muito profundo. E eu imagino que sim, porque é bem comum, então, né? as constelações odontológicas, elas são muito profundas, muito úteis, né? Eu adoro fazer esse trabalho. E eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem. Então tá aí os contatos da doutora Sandra. E muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez com um assunto interessante pra gente. Obrigada a você. E boa semana a todos e feliz Dia dos Namorados!